Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, no capítulo 4. Esse é um capítulo bem extenso, então eu peço a você bastante atenção nessa leitura, para que nós não venhamos a perder nenhum detalhe do texto. Daniel, capítulo 4. Diz assim: O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho. Mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse:
Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas, como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade, o meu esplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Esse é um texto maravilhoso da palavra de Deus. Nós temos aqui um registro histórico de algo extraordinário. Um dos maiores líderes mundiais de todos os tempos, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era o maior império da sua época, foi extremamente humilhado. E nós temos aqui não apenas o registro daquilo que aconteceu com o rei, mas nós temos aqui o próprio rei Nabucodonosor sentindo-se impulsionado a divulgar aquilo que aconteceu com ele. Uma humilhação extraordinária pela qual ele passou. Um homem do seu escalão ser submetido a uma situação ridícula, onde ele esteve ali durante algum tempo agindo como se fosse um animal, como se fosse um ser irracional, um boi. E essa passagem, ela é uma passagem que já de início confronta
o nosso coração, porque nós percebemos que se até mesmo Nabucodonosor, esse homem tão grande, foi submetido a tamanha humilhação por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho, quanto mais eu e você, que somos tão pequenos e que muitas vezes nos enchemos de orgulho semelhante ao de Nabucodonosor, mesmo que nós não tenhamos 1% da glória, da honra, da grandeza que ele tinha. Então esse texto é um texto maravilhoso, um texto muito oportuno. Nós poderíamos passar várias e várias quartas-feiras aqui estudando esse texto, extraindo daqui lições e aplicações, mas hoje eu separei algumas aplicações dessa passagem. Nós vamos expor a passagem e concluir com algumas aplicações, aquelas que eu acredito serem mais oportunas para este momento. Mas antes de nós expormos a passagem, e como o texto é extenso, nós não vamos ter como fazer uma exposição lectio-contínua, versículo por versículo, geralmente é assim que eu faço. Nós vamos estar narrando o texto e fazendo uma exposição narrativa do texto, chamando a atenção para os elementos principais. Há algumas cláusulas aqui que são bem repetitivas, então a gente não vai precisar repetir, por exemplo, a descrição do sonho de Nabucodonosor, que é apresentada 2 vezes aqui, uma vez por Nabucodonosor e uma vez por Daniel. Então nós vamos tentar resumir, mas eu vou estar chamando a atenção aqui para pontos que eu considero bem importantes de serem enfatizados aqui na passagem, e eu peço a você que, se você tiver como ir anotando essas ênfases, por favor, faça isso, para que você não esqueça depois, nas próximas exposições. Como eu sempre tenho feito, antes de expor o texto, acho importante chamar a atenção para alguns princípios gerais dessa passagem. Há muita discussão acerca de qual é o tema principal dessa passagem. Uma das partes mais complicadas da preparação de sermões é a escolha de um título para o sermão, é a escolha de um tema. Quando você procura encontrar naquela passagem a principal mensagem que aquele texto quer passar. Todo texto ele pode ter várias aplicações, o autor pode ter várias intenções, mas geralmente todas essas aplicações elas vão estar submetidas a um propósito principal que está no coração do autor quando ele coloca determinada passagem dentro da sua obra. E esse texto especificamente do livro de Daniel, os comentaristas discutem muito acerca de qual seria o propósito principal dessa passagem, de qual seria o tema fundamental dessa passagem. Alguns comentaristas que eu gosto muito, a grande maioria deles vão enfatizar a oposição de Deus contra a soberba. Então eles vão dizer que o principal objetivo de Daniel com esse texto, em ter colocado esse texto na sua obra, é confrontar o pecado da soberba. Então esse seria o tema principal da passagem. Eu particularmente discordo discordo dessa posição, porque quando a gente olha não só para esse texto, mas para todo o escopo do livro de Daniel, a gente percebe que há um tema primordial que perpassa todo o livro de Daniel, que é o tema do reino de Deus. O reino de Deus é o tema fundamental do livro de Daniel, que vai ser tratado do capítulo 1 ao capítulo 7, onde a gente tem essas partes narrativas, do capítulo 1 ao capítulo 6, onde nós temos essas partes narrativas, e do capítulo 7 até o capítulo 12, onde a gente tem aquela literatura apocalíptica, nós vemos que o tema central que está sendo tratado constantemente aqui é o reino de Deus. E o capítulo 4, quando você vai olhar para o conteúdo principal dele, você vai procurar o conteúdo principal dele, você já o encontra nas palavras de Nabucodonosor, já do início, quando ele começa a sua descrição daquilo que aconteceu com ele, louvando a Deus, engrandecendo a Deus, e o motivo dele louvar a Deus é que para ele ficou provado que Deus é o rei dos céus. Ele é o rei dos céus, e ele dá o reino a quem ele quer. Essa é a lição principal que Nabucodonosor aprendeu. Nós vemos aí, já no início, quando ele começa louvando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, antes de fazer a descrição do texto, e ele diz assim:
Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Você vê aqui Nabucodonosor reconhecendo que o reino de Deus é um reino sempiterno e ele domina de geração em geração. Diego, mas isso não é suficiente. Na minha visão, isso não é suficiente. Então olhe para o sonho. Vamos olhar para o sonho. De acordo com o vigilante, o ser angelical que deu aquela ordem de que a árvore fosse cortada, qual era o objetivo daquele sonho? Ele diz, no versículo 17, esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então, de acordo com o anjo, de acordo com esse ser angelical, né, que é descrito aqui como um vigilante ou como um santo, o objetivo daquele sonho era mostrar não apenas para Nabucodonosor, mas ele cita os viventes. Ele diz para que os viventes saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e ele o dá a quem quer. E até ao mais humilde dentre os homens, ele pode conceder o reino. Então, o objetivo do sonho não era meramente envergonhar Nabucodonosor. Era isso também. Era tratar de Nabucodonosor individualmente. Mas Deus estava ali mostrando para Nabucodonosor e para todos os viventes que quem tem domínio sobre o reino dos homens é Deus. E ele o concede a quem ele quer. Nós vemos aí já na descrição que Daniel faz do sonho a mesma coisa, a mesma descrição. Já no final do texto, Nabucodonosor, no louvor que ele faz a Deus, a partir do versículo 34, ele diz, no fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Então, a mensagem principal do texto é, Deus concede autoridade, Deus concede domínio, Deus concede a quem Ele quer. Ele tem esse poder para levantar reis e para derrubar reis. Ele tem o poder de conceder a Nabucodonosor autoridade, inclusive sobre o povo de Judá, inclusive a permissão para que Nabucodonosor entrasse no templo e pegasse ali utensílios do templo, mas ele também tem poder para tirar Nabucodonosor do trono a hora que ele bem quiser. E Diego, por que que isso é importante? Por que esse entendimento seria importante nessa passagem, à luz de todo o contexto do livro de Daniel? Porque o livro de Daniel trata de uma profecia fundamental. O livro de Daniel é um livro que gira em torno de uma mensagem, de uma profecia fundamental. Deus suscitará um reino que não terá fim. Um dia, e Daniel, é interessante que ele não só diz um dia, ele dá a data, ele diz quando aconteceria. Deus levantaria um rei, e esse rei, que tomaria posse do reino, não pelo esforço de mãos humanas. Lembra da visão do capítulo 2? Nabucodonosor tem a visão da estátua, ele fica apavorado com a visão daquela estátua, em que você vê ali vários reinos sendo elencados, de acordo com a interpretação de Daniel, mas uma pedrinha seria cortada sem auxílio de mãos humanas, e essa pedra feriria a estátua, destruiria aquela estátua, se tornaria uma grande montanha que se estenderia por toda a terra. A gente sabe que ele está se referindo ao reino messiânico. Eu fiz a aplicação falando sobre o Senhor Jesus, aquele que conquistou o reino não pelo esforço de mãos humanas. Ele nasceu de uma virgem, ele nunca fez propaganda de si mesmo, ele nunca construiu um exército com pessoas poderosas para tomar o poder. Não. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele disse aos seus discípulos, mas ele não conquistou isso a partir do esforço de mãos humanas. E é interessante porque a ideia da montanha ir crescendo até que se apodere de toda a terra é uma analogia do reino de Deus, como disse Cristo, agora que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, vão e preguem o evangelho a toda criatura.
E quando ele, em Atos dos Apóstolos, fala com seus discípulos, ele diz, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, Daniel está mostrando aqui nesse capítulo 4 que Deus é poderoso para instaurar esse reino no mundo. Porque ele concede o reino a quem quer, de maneira que é algo certo, é algo garantido para aquele que estaria lendo esse texto naquela época e para o próprio Daniel, que no momento certo Deus daria toda a autoridade ao Messias, ao seu rei. Por que que isso é importante para esse povo e para nós hoje também? Porque o povo de Judá estava passando por uma situação difícil, eles estavam exilados, a cidade estava cercada, eles tinham perdido toda a autoridade, não havia mais qualquer tipo de esperança com relação a um reino messiânico aos olhos humanos. O rei era Nabucodonosor. E embora Nabucodonosor não tenha tirado o rei lá de Judá, ele colocou um rei ali que ele escolheu para ser simplesmente um subserviente dele. Então o povo perdeu aquela esperança, estava perdendo aquela esperança de que a descendência de Davi faria com que o povo de Deus reinasse sobre todas as nações. Então Daniel diz, calma, a esperança ainda não acabou. O mesmo Deus que levantou Nabucodonosor, ele tem poder para tirar Nabucodonosor do trono, ele concede o reino a quem ele quiser, até ao mais humilde. E ele concedeu ao mais humilde. Ele concedeu ao mais humilde. Então, esse é um tema fundamental da passagem. Outro tema fundamental da passagem é sim o confronto ao pecado da soberba. Deus está nessa passagem mostrando que o Senhor se opõe aos soberbos, ele resiste aos soberbos. Deus não tolera a soberba humana. E nós vamos tratar disso no momento das aplicações. Mas esse não é o fundamento principal da passagem. O fundamento principal dessa passagem e de todo o livro de Daniel é o reino de Deus. É o reino de Deus, que para Daniel viria, para nós já veio. A gente sabe que esse reino já veio e que ele cresce a cada dia, até o dia da sua consumação, onde todas as nações estarão diante do nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. O texto se inicia com Nabucodonosor criando aqui uma espécie de edito real que deveria ser enviado a todas as nações. O rei está como que sentindo uma compulsão de fazer com que todos os povos saibam daquilo que aconteceu com ele, para que ele engrandeça o nome de Deus. Isso aqui, meus irmãos, é algo maravilhoso demais, porque dificilmente você divulgaria para o mundo inteiro a situação mais vergonhosa que você já passou na sua vida. Dificilmente você sentiria esse desejo. Rapaz, eu quero que todo mundo saiba aquela vergonha gigantesca que eu passei, aquela humilhação gigantesca que eu passei. Mas quem está fazendo isso aqui nessa passagem, o fato de ser Nabucodonosor, torna isso ainda mais extraordinário. Porque esse rei, que era a maior autoridade da sua época, um homem extremamente orgulhoso, conhecido por grandes conquistas militares, ele está se sentindo impulsionado a divulgar a todos os povos aquilo que aconteceu com ele, a maior humilhação que ele passou na sua vida. Isso aqui é algo muito, muito importante para a gente refletir. Porque muitas vezes a gente gosta de falar das experiências que a gente tem com Deus, quando essas experiências elas trazem para nós algum tipo de benefício prático que nos orgulha. A gente gosta de comunicar aos irmãos e de falar para os outros as coisas boas que Deus nos capacita a fazer, mas as humilhações que Deus nos faz passar para que a gente cresça, dificilmente a gente conta, mas a gente deveria contar. E eu olho, por exemplo, para os evangelhos, e eu acho muito interessante, porque os evangelhos, principalmente o evangelho de Marcos, todos eles passaram por aprovação dos apóstolos, para que eles pudessem circular e serem reconhecidos como autoridade. Embora nem todos eles tenham sido escritos por apóstolos, como Marcos e Lucas, que não eram apóstolos, mas eles são considerados apostólicos, porque Marcos era um discípulo de Paulo, então provavelmente
Lucas era um discípulo de Paulo, então provavelmente Paulo aprovou aquele escrito, né? E Marcos era um discípulo de Pedro. Então muitos estudiosos chegam a dizer, por exemplo, que o evangelho de Marcos, na verdade, deveria ser chamado evangelho de Pedro, porque Marcos simplesmente compilou as pregações de Pedro, aquilo que Pedro contou para ele acerca de Jesus. Só que o que é interessante é que quando você lê o evangelho de Marcos, ou seja, um evangelho que tem ali por trás a autoridade de Pedro, um conteúdo que foi apresentado a Marcos pelo próprio Pedro, você vê que Pedro tem prazer em contar as situações ridículas que ele passava com Jesus. Se fosse você, o que é que você colocaria? Se fosse você, talvez você colocasse assim: aí uma vez Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí ele me disse, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o Pai. Pronto, acabou por aí. Só que Pedro diz, aí logo depois, ele disse assim, importa que o Filho do Homem seja rejeitado, entregue para ser morto. Aí Pedro disse, Senhor, de modo nenhum isso te acontecerá. Aí ele olhou para mim e disse assim, arreda Satanás. É como se Pedro estivesse dizendo assim, pouco tempo depois de ter sido usado por Deus, naquela revelação extraordinária de que aquele era o Filho de Deus, eu fui tentado por Satanás e quis livrar o Senhor da cruz. Por que você acha que nós temos conhecimento hoje de que Pedro negou o Senhor 3 vezes? Foi ele quem quis que ficasse registrado. Coloca aí, Marcos. Eu neguei o Senhor 3 vezes. Neguei 3 vezes. Constantemente, nós vemos Paulo lembrando da sua vida de pecado nas suas cartas. Quando ele diz assim, eu sou o menor de todos os apóstolos porque eu persegui a igreja de Deus. A gente vê Paulo falando sobre aquela visão extraordinária que ele teve, mas ele não deixa de dizer, só que Deus colocou um espinho na carne para me humilhar. Ele poderia não ter dito isso, mas ele fala, para que eu não me orgulhasse, para que eu percebesse que a graça dele me basta. Meus irmãos, muitas vezes nós precisamos atentar para isso, despertar para entender que os testemunhos que nós temos que edificam a vida das outras pessoas, não necessariamente são só os testemunhos de vitória e de triunfo. Muitas vezes a melhor instrução que você dá para alguém com um testemunho pessoal é contando assim, deixa eu te contar uma vez que eu estava vivendo desse jeito que você está vivendo e Deus me quebrou, e Deus me humilhou. E eu estou te contando isso para que isso não aconteça com você também. Às vezes isso é algo necessário. Nabucodonosor se sente impulsionado e ele deseja falar para todas as nações, e a gente vê aqui que o propósito dele é engrandecer a Deus, é engrandecer o nome do Altíssimo. Nós temos aqui uma espécie de tratado missionário, onde o rei Nabucodonosor está enviando para todo mundo uma história pessoal do relacionamento dele com Deus, onde ele aprendeu que Deus é soberano, Ele é o verdadeiro rei do universo, Ele é aquele que concede o reino a quem quer, até ao mais humilde dos homens, se for da vontade dEle. Então ele sente-se impulsionado a espalhar pelo mundo inteiro o testemunho acerca do Senhor Deus. Ele diz, eu estava tranquilo em minha casa, eu estava feliz ali no meu palácio, vivendo de uma forma extremamente regalada, afinal de contas, eu era basicamente o rei do mundo, o homem mais temido do mundo, e de repente eu tive um sonho que me espantou. E quando eu estava no meu leito, os pensamentos da minha cabeça e as visões da minha cabeça me turbaram. Mais uma vez, Nabucodonosor está sendo submetido a um sonho. A gente viu já no capítulo 2 que isso já havia acontecido com ele. E agora está acontecendo de novo. Nabucodonosor estava extremamente tranquilo e de repente ele tem um sonho, uma visão extraordinária que se passa ali na cabeça dele e ele fica perturbado com aquilo. E de repente ele faz um decreto
e manda que fossem introduzidos à presença dele todos os sábios da Babilônia, para que eles fizessem saber a interpretação do sonho. Aí vieram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Ele contou o sonho, mas ainda assim eles não fizeram saber a interpretação. Aqui a gente tem um ponto bem interessante. No capítulo 2, Nabucodonosor ele estava extremamente preocupado, a ponto de exigir deles não apenas a interpretação, mas também o sonho. Aqui, ele só exigiu a interpretação. É como se ele dissesse assim: olha, eu estou tão desesperado que dessa vez eu não quero nem saber que vocês me digam um sonho. Só me dê a interpretação. E aí ele conta o sonho, mas ainda assim, eles não podem lhe dar a interpretação. Eles não são capazes. E aí, se apresenta Daniel, cujo nome é Beltesazar. E é interessante aqui que nós vemos que Nabucodonosor, aparentemente ele não tinha ainda, apesar de toda essa experiência, ele não teve realmente uma compreensão correta acerca de Deus, porque ele continua sendo politeísta, porque ele diz assim: Daniel, que se chama Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, que tem o espírito dos deuses santos. Então existe muita discussão, por exemplo, o pastor Hernandes, ele vai defender no livro dele, 8 homens que influenciaram o mundo, acho que é isso, ele vai defender que Nabucodonosor se converteu. Mas nós não temos como saber disso. A gente vê aqui Nabucodonosor, ele continuando com o seu pensamento politeísta. É como se ele dissesse assim: realmente o Deus de Daniel é o maior, é o Deus dos deuses, mas ele continua acreditando nas outras divindades. Então ele foi humilhado, ele reconheceu a grandeza de Deus, mas isso não necessariamente fez com que ele abandonasse a sua ideia de politeísmo. Então, se ele se converteu realmente ou não, a gente só vai saber na glória. Mas é uma discussão interessante, né? O que é que você acha sobre isso? E aí ele fala que esse Daniel, aquele que tem o espírito dos deuses santos, ele ouviu o sonho, e o rei disse: Daniel, ou Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos deuses santos, não há nenhum mistério que seja difícil para você. Você já interpretou aquele meu sonho lá no capítulo 2. Você não só interpretou o sonho, como também descobriu qual era o sonho, algo inimaginável. E eu vou contar para você agora o meu sonho, e eu quero que você me dê a interpretação. E Nabucodonosor conta para Daniel o sonho que ele teve. Ele sonhou com uma árvore gigantesca, uma árvore muito grande. Uma árvore que foi crescendo e crescendo e se tornando forte, de maneira que a altura dessa árvore chegava até ao céu e ela podia ser vista dos confins da terra, de tão grande que era essa árvore. A folhagem dela era uma folhagem bonita, formosa, e o fruto dessa árvore era abundante, de maneira que todos os seres viventes se sustentavam daquela árvore. Todos os seres viventes estavam, em certo sentido, debaixo da autoridade daquela árvore, porque eles dependiam dela para o seu sustento. E aí, enquanto ele estava admirando aquela árvore, ele viu um vigilante. Aqui a gente não tem como entender muito bem o que é que ele quer dizer com esse termo vigilante, mas provavelmente trata-se de um anjo, de um ser angelical, que ele viu, e esse vigilante, ou um santo que descia do céu, ele clamava, ele gritava fortemente, como alguém que tem autoridade, e ele dizia: derrubem a árvore, derrubem a árvore. Nabucodonosor deve ter ficado abismado com aquilo. Espera aí, todos os seres da terra dependem dessa árvore. É uma árvore gigantesca, uma árvore cuja altura vai até o céu. Será que alguém vai ser capaz de derrubar essa árvore? Derrubem a árvore, corte os ramos, tire as folhas da árvore, espalhe o fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Então, a árvore deveria ser derrubada, totalmente destruída, com exceção da cepa da árvore. Ela não seria cortada pela raiz. Deveria ficar ali aquele cepo da árvore, e esse cepo deveria ser acorrentado
atado com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Ela seria molhada do orvalho do céu, e a sua porção com os animais, a erva da terra. Aí ele começa a falar aqui, o anjo, não mais como alguém que se refere a uma árvore, mas como alguém que se refere a um homem. Ele diz que o coração deveria ser mudado, e não mais teria um coração de homem, mas seria lhe dado um coração de animal, e sobre ele passariam 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos. Então, tente visualizar esse sonho. Uma árvore gigantesca, a altura e até o céu, uma árvore linda, forte, e todos os seres viventes da terra dependiam dela para o seu sustento e estavam ali, ao redor daquela árvore. De repente surge esse ser gritando muito alto, clamando, dando ordens para que aquela árvore fosse derrubada. E assim foi feito. Mas não apenas a árvore seria derrubada, mas o cepo da árvore seria acorrentado, e ele receberia o orvalho do céu, ele ficaria ao ar livre, o coração seria mudado, não seria mais coração de homem, mas um coração de animal. E qual a razão de tudo isso? A fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. O objetivo era mostrar que o Altíssimo, um título que é bem característico do livro de Daniel para se referir a Deus, tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então, Nabucodonosor pede agora, versículo 18 em diante, a Daniel que interprete aquele sonho. E é interessante porque Daniel fica abismado. Imagine você dar a interpretação desse sonho para Nabucodonosor. Você teria coragem? Daniel conhecia Nabucodonosor, ele sabia como Nabucodonosor era um homem extremamente iracundo. Lá no capítulo 2, porque não conseguiram fazer aquela coisa impossível que ele estava exigindo, ele disse, ok, então vai morrer todo mundo, manda matar todos os sábios da Babilônia aí. Então Daniel teria que dizer, rei, é o seguinte, daqui a um tempo o senhor vai estar pastando igual um animal. Então Daniel fica abismado. Durante um tempo, Daniel fica atônito, pensando naquele sonho, e os pensamentos de Daniel turbavam ele, deixaram ele extremamente inquieto. Mas o rei falou com ele e disse, Daniel, não te perturbe o sonho, Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a interpretação. E aí Daniel diz ao rei, meu senhor, tomara que esse sonho seja contra os teus inimigos. Daniel sabia que era para o rei, mas é como se ele estivesse dizendo assim, ó meu rei, seria bom que esse sonho fosse para os teus inimigos. A árvore que você viu, que cresceu, se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante. És tu, ó rei. Versículo 22. És tu que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Essa árvore és tu, ó rei. Acho que só aqui já deve ter sido uma facada muito grande no coração de Nabucodonosor, porque ele sabia o que aconteceu com a árvore. Ele sabia o que aconteceu com aquela árvore. E Daniel vai dizer que aquele vigilante que desce do céu e que dá ordem de que a árvore seja cortada, de que ficaria apenas o cepo, e esse cepo ele seria molhado do orvalho e acorrentado, e o coração seria mudado. Daniel diz, essa é a interpretação. E este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Você vai ser expulso de entre os homens. A sua morada vai ser com os animais do campo.
e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E aí ele diz que a cepa foi deixada porque o reino tornaria a ser de Nabucodonosor. Depois de ter aprendido aquela lição, o Senhor lhe devolveria o reino, para que ele pudesse continuar o seu reino, tendo esse entendimento que o céu domina, que o Altíssimo concede o reino a quem quer, o reino dos homens. Só que Daniel dá um alerta ao rei. Daniel diz assim: rei, aceita o meu conselho, ponha termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel conhecia a Deus. Daniel já tinha ouvido muitas vezes os profetas trazendo ao povo mensagens de condenação. Nós temos exemplos gigantescos nas escrituras disso. Nínive. Jonas, vá e pregue contra Nínive. Aí Jonas sai. Nínive vai ser destruída dentro de 40 dias. O que é que o povo faz? Se humilha diante de Deus, vestem roupas de pano de saco, e o Senhor tem misericórdia. A expressão, se não me engano, é arrependeu-se Deus daquilo que traria a Nínive. Então Daniel conhecia a história do povo de Deus, de como Deus enviava os seus profetas com palavras duras demais, mas essas palavras eram sempre um convite ao arrependimento, para que aquela punição não viesse sobre o povo. Então Daniel está dizendo: rei, olha, eu vou te dar um conselho. Isso é algo terrível que está sendo prometido, mas ponha termo pela justiça nos teus pecados, nas tuas iniquidades, use de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Só que o tempo se passou, Nabucodonosor não deu ouvidos ao conselho de Daniel. Versículo 28 em diante, volta para Nabucodonosor e ele diz que Nabucodonosor estava ali caminhando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, e aí o rei falou e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Passou-se algum tempo, aquele sonho ali meio que ficou esquecido, e de repente, olha só, Nabucodonosor simplesmente olhou para o reino e ele disse assim: olha só como é grande esse reino. E aí ele começa a falar que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder para a glória da minha majestade. Enquanto ele estava falando, desceu uma voz do céu que disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Já era. Passou o tempo de você ser rei. Serás expulso dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Mais uma vez. No mesmo instante, se cumpriu a palavra. E aquele rei, extremamente poderoso, foi expulso de entre os homens, e ele passou a comer ervas como os bois. Ele foi pastar. Ficou com um problema mental seríssimo, e era ali molhado do orvalho do céu. Os cabelos deles cresceram como as penas de uma águia. Ele ficou cheio de pelos. As unhas dele cresceram como unhas de aves. E aquele rei passou ali 7 tempos. Nós não sabemos muito com precisão o que são esses 7 tempos, mas ele passou ali todo aquele tempo vivendo como se fosse um animal. E todos os sábios, os conselheiros, as autoridades da Babilônia estavam ali contemplando o rei do mundo
naquela situação. O rei do mundo naquela situação, vivendo como se fosse um animal. Porque não acreditou a Deus a glória devida. Nós vemos a mesma coisa acontecer com Herodes no livro de Atos dos Apóstolos. Quando começam a elogiá-lo pela sua eloquência, e ele não deu glória a Deus, e ele foi comido por bichos. Morreu comido por bicho. Mas ao fim daqueles dias, Nabucodonosor levantou os olhos ao céu e o entendimento voltou para ele. Qual seria a primeira coisa que você faria? Passado por uma humilhação tão grande como essa, qual seria a primeira coisa que você faria? Talvez você se revoltasse com Deus. Talvez você reclamasse, né? Para que tanta humilhação? Mas ele disse que quando o entendimento voltou, ele bendisse a Deus. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele bendisse ao Altíssimo. Ele louvou e glorificou ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Ele percebeu que todos os moradores da terra, sejam reis, sejam escravos, são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento. Também, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Mas tem um detalhe aí que mudou. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Como eu disse, o próprio texto fala por si só. É uma narrativa. E o propósito aqui é que você entre nessa história. Que você se sinta na pele de Nabucodonosor. É o próprio rei quem está desejoso de fazer com que você saiba disso, do que aconteceu com ele. Ele está dizendo: eu quero que todos os viventes da terra saibam o que aconteceu comigo. Isso inclui você. Nabucodonosor está dizendo: eu quero que você saiba o que aconteceu comigo. Eu fui humilhado. Eu passei por uma situação terrível, a ponto de passar a agir como se eu fosse um animal. E isso aconteceu para que eu aprendesse uma lição. A lição de que o verdadeiro rei sobre todas as nações, sobre todos os povos, é o Senhor. E Ele concede o reino, Ele concede a autoridade a quem Ele quer. Isso é algo, irmãos, maravilhoso para nós hoje. Talvez você pense que isso não tem relevância para você, mas isso tem relevância para você todo santo dia. Porque muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes a gente olha para o mundo, a gente olha para as circunstâncias que nós estamos vivendo e a gente pensa que tudo está sendo guiado pelo acaso, que não há um plano que rege, que guia todas as coisas. É só você olhar para como os crentes hoje em dia ficam desesperados quando os políticos deles não são eleitos. O desespero. O medo de que o mundo acabe porque o seu político não foi eleito ou não será eleito. A percepção que as pessoas têm de que o rumo da história depende de poder bélico de determinado país, da expansão de um vírus que pode matar todo mundo. E todas essas coisas, elas podem gerar no nosso coração esse entendimento de que não há um Deus soberano guiando todas as coisas. Então eu separei aqui 4 aplicações
E eu quero pedir que você reflita bem sobre essas 4 aplicações, mas eu quero fazer um desafio a você, que você busque extrair dessa passagem aplicações para a sua vida, principalmente para a situação que você está vivendo agora. Nós estamos caminhando para tempos difíceis. Semana passada, nós perdemos um irmão muito querido lá na congregação de Pé do Galo, vítima de Covid. E foi algo que pegou todo mundo de surpresa. Um irmão muito querido. Ninguém esperava que aquilo fosse acontecer da forma como aconteceu, mas aconteceu. E como é que nós devemos agir quando a gente vê catástrofes acontecendo no mundo? Qual deve ser a verdadeira percepção do nosso coração com relação à história humana? Então, a primeira aplicação que eu separei aqui nós precisamos saber que o verdadeiro soberano sobre toda a história, é o Senhor Deus, o Rei dos céus. Por mais que os acontecimentos históricos eles pareçam muitas vezes serem movidos pelo acaso, nós podemos ter plena certeza de que o plano soberano de Deus, de redenção da humanidade por meio do reino de Cristo, ele irá se cumprir. É Deus quem concede poder e autoridade a quem quer e quando quer. Ele é o autor da história. Diego, por que Deus concede reino a tiranos então? Por que Deus permite que Nabucodonosor, um tirano, reine? Por que Deus permitiu que Hitler fizesse tanta atrocidade? Eu acho interessante que essa é uma dúvida para os nossos tempos, mas não era uma questão difícil de ser respondida pelos nossos primeiros irmãos, porque Paulo está debaixo da autoridade de Nero, um cara que matou a própria mãe, mandou abrir a barriga da própria mãe para ver de onde ele tinha nascido, um louco que incendiou Roma, simplesmente para ter o prazer de ver a cidade queimando. Morreram tantas e tantas pessoas, imperadores daquela época que eram verdadeiramente loucos, déspotas, mas Paulo ainda assim diz assim: estejam submissos às autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Foi Deus quem constituiu. Ele não tinha problema com isso. Ele não tinha o mínimo problema em saber que se havia alguém gozando de autoridade, aonde quer que fosse, foi concedida por Deus. E eu sei que é difícil encontrar uma resposta para a razão pela qual Deus faz isso. Talvez nós não consigamos encontrar essa resposta. Mas a gente pode pensar em muitas possibilidades. Uma delas, meus irmãos, e é algo que eu sempre... algo que vem ao meu coração, quando eu penso nessa questão, é de que no dia do juízo ficará provado que o homem não é capaz de solucionar os problemas do mundo. Porque o que você imaginar de tentativa de sistema político governamental já foi tentado. Ah, o problema é porque as mulheres não têm voz. Já teve mulheres na história que foram rainhas, liderança de povos, que foram piores do que muitos homens. Não conseguiram resolver o problema da maldade, do sofrimento humano. Ah, é porque não tem democracia. Já foi tentado tantas vezes democracia, deu errado. Monarquia não resolve o problema do ser humano. Ah, mas é porque o rei ele tem que ser um filósofo, ele tem que ter muito conhecimento. O problema é que os governantes não têm conhecimento. Já teve tanto filósofo no poder que usou da sua sabedoria simplesmente para fazer o mal mesmo, que não conseguiu pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, resolver os problemas humanos. Já foi tentado capitalismo, comunismo. Nenhum desses sistemas é capaz de solucionar o problema humano. E eu vejo Deus permitindo, vão lá, tentem. Para mostrar a necessidade que nós temos de um rei que verdadeiramente seja escolhido de acordo com o coração de Deus. Esse rei não é Davi, porque até mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi um pecador admirável. Salomão, com toda a sua sabedoria, terminou a vida naquela situação triste.
Não houve rei em Israel capaz de resolver os problemas do povo. Mas Deus disse: eu vou resolver através de um rei que eu vou escolher. Alguém que eu enviarei e que tomará o reino, não por esforço de mãos humanas. E ele usou o mais improvável. O mais improvável. E nós temos, irmãos, um rei soberano sobre toda a história. É o Senhor Jesus. Ele já é o rei desse mundo. Toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ele é um rei humano e ele regerá a terra. Haverá um momento em que todas as nações, todos os povos estarão ali reunidos na presença dele e só haverá um rei. E esse reino, sim, vai ser um reino perfeito. Esse reino, sim, vai ser um reino onde todos os problemas humanos serão solucionados. Porque só esse rei foi capaz de acabar com o principal problema da humanidade, que não é político, não é social, não é de conhecimento, não é de educação, é o pecado. Qualquer autoridade humana pode tentar dar a você uma casa melhor, uma condição financeira melhor, conhecimento num nível superior, mas ele não é capaz de solucionar o problema do pecado. Cristo é o único rei que consegue lidar não apenas com as condições físicas da humanidade, mas ele também consegue conceder à humanidade um coração isento de pecado. Portanto, ele é o único capaz de exercer um reinado perfeito. Segunda aplicação é que às vezes a bênção mais propícia que Deus pode nos dar é a destruição do nosso ego por meio de uma circunstância de grande humilhação sob a qual Ele nos coloca. A humilhação do nosso ego é um remédio precioso para que nós percebamos nossa total dependência da graça do Senhor. Às vezes a bênção mais propícia que Deus nos dá é humilhar a gente. E você precisa ter sabedoria para reconhecer essa bênção também na sua vida. Porque muitas vezes a gente só reconhece bênção financeira, bênção que faz com que os nossos olhos brilhem. Mas muitas vezes Deus nos abençoa no sofrimento, na humilhação. Porque Ele está nos livrando do nosso ego. Você consegue pensar em situações da sua vida em que você foi humilhado realmente? E que se você refletir um pouquinho, você vai olhar para aquela situação e você vai dizer assim: Senhor, que bom que o Senhor me fez passar por aquela humilhação, porque se não fosse por aquilo ali, eu seria uma pessoa muito arrogante hoje. Muito arrogante hoje. Às vezes você faz uma prova com a expectativa de tirar a melhor nota possível. Sua nota vai lá para baixo e você fica irado. Não é possível, não é justo, eu sou capaz. E aí Deus olha para você e diz: não. Às vezes você deseja ardentemente possuir coisas. E você vê todo mundo ao seu redor possuindo aquelas coisas. E você tenta o máximo que você pode. E não consegue. Talvez seja importante você parar para pensar: será que se eu conseguisse isso, eu não seria uma pessoa extremamente arrogante por ter conseguido? Se Deus realmente ama você, Ele vai livrar você do pecado, inclusive do pecado da soberba. E o melhor remédio, biblicamente falando, para livrar alguém do pecado da soberba, é a humilhação. É mostrar para você que você não depende da força do seu braço, que você depende unicamente de Deus. E essa é uma preocupação que faz parte do caráter de Deus. Quando você olha para o livro de Juízes, uma das partes de Juízes que mais me deixa instigado na leitura é quando o exército de Israel vai enfrentar dois povos ali unidos, se eu não me engano são amalequitas, moabitas e amalequitas juntos.
E o exército de Israel já era pequeno, né? E aí é interessante que o texto mostra como se Deus estivesse fazendo uma reflexão consigo mesmo. E Deus diz assim: espera aí, se eles vencerem com essa quantidade de soldados, eles vão achar que venceram pela força do seu próprio braço. Então, espera aí, Gideão, vem cá, manda os covardes irem embora. Aí Gideão: Senhor, já é pouco, manda. Aí Gideão vai lá e diz: quem tiver com medo não precisa ir, o Senhor liberou, vai embora um bocado. Aí Deus diz: não, ainda tem gente demais aí. Aí eles ainda, se eles vencerem com esse número de soldados, eles ainda vão se orgulhar. Já sei. Manda eles descerem para o rio. Aquele que toma água como um cachorro, enfiando a cara na água, manda embora. Vai embora mais um monte. Ficam 300 homens. Era impossível vencer aquela batalha. E Deus quis que fosse impossível. E quando você olha para a história do povo de Deus, sempre é assim. Vamos lá, Golias se apresentou. Pega aí o melhor guerreiro para matar Golias. Deus diz: não, quem vai matar é um molequinho com uma pedra numa funda. Vai matar é ele. Para vocês saberem que ele não venceu pela força do braço dele. Para ele não se orgulhar. Ele sempre escolhe os mais improváveis. E sempre que ele escolhe alguém para servi-lo, ele mostra: você depende unicamente de mim. Foi assim com o apóstolo Paulo. Ele humilhou Paulo, para que Paulo pudesse reconhecer quão pequeno ele era. E é interessante que Paulo passa a usar o seu nome romano nas suas cartas, Paulo, que significa pequeno. Talvez você não sabia disso. Esse é o significado do nome Paulo. Terceira aplicação: nós não podemos esquecer de que não há nada de bom em nós que não nos tenha sido dado pela graça de Deus. Jamais podemos nos orgulhar de qualquer aspecto positivo da nossa vida, por menor que seja, como se viesse de nós. E aqui eu queria aplicar para os irmãos que estão sendo indicados para concorrer ao oficialato na igreja. Meus irmãos, tenham muito cuidado para que Satanás não coloque no coração de vocês semente de orgulho, por causa daquilo que está sendo concedido a vocês. É muito bom quando alguém chega para nós e diz assim: meu irmão, eu queria indicar você ao diaconato, ao presbiterato. Mas tenha muito cuidado nesse momento, porque Satanás, ele pode se aproveitar dessa circunstância para fazer com que você se considere coisa demais, para fazer com que você pense que Deus precisa de você, e Ele não precisa de nós, Ele não precisa de nenhum de nós. Essa é a lição da passagem. Ele concede o reino a quem Ele quer e até ao mais humilde dos homens. Ele não precisa do seu talento. Ele não precisa da sua capacidade intelectual. Ele não precisa de nada disso. Quando a gente olha para a história, você vê tantos homens de Deus que não tinham sequer recursos para serem intelectuais, mas que foram usados por Deus para fazer coisas grandiosas. E você vê tanto teólogo infrutífero, tanto teólogo que nunca gerou, na linguagem popular, uma alma para Jesus. Mas ele se acha coisa demais por causa da quantidade de livros que leu, por causa dos elogios que recebe. Nada que você tenha que não tenha sido o Senhor que lhe concedeu. Nós devemos encarar sempre cada aspecto da temor e tremor e buscando exercer gratidão em cada circunstância, por menor que seja. Do copo de água que você toma quando acorda, até a oportunidade que você tem de dormir uma noite de sono tranquila, tudo isso é motivo de gratidão, porque nada disso vem de você. Tenha cuidado quando você chega em casa e você olha seu armário cheio, aí você diz assim: olha só como eu sou um homem trabalhador, estou dando sustento à minha família. Não. Quem está dando sustento à sua família é o Senhor, lhe concedendo a graça de ter saúde para trabalhar. Tenha muito cuidado, meu irmão. Não há nada que você tenha que não tenha sido dado pelo Senhor. E por último, a última aplicação é: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Isso é uma expressão constantemente repetida na palavra do Senhor. Deus resiste aos soberbos. A palavra resistir aqui significa se opor. Ele trata como um inimigo.
Ele resiste aos soberbos, seja quem for. Você já parou para pensar como deve ser ridículo a visão que Deus tem de um ser humano que Ele mesmo criou do pó da terra e que vai voltar para o pó da terra, se orgulhando? Se coloca no lugar de Deus, soberano sobre todas as coisas, infinitamente sábio, olhando para mim, pó, pecador, tão falho, com conhecimentozinho pequeno, me achando coisa demais. Pensa de como isso acende a ira do coração de Deus. Lá no capítulo 6 de Provérbios, entre as coisas que o Senhor aborrece, está lá, olhos altivos. E constantemente o livro de Provérbios diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, não seja orgulhoso, porque Deus se opõe. Isso aqui é algo certo. Meu irmão, se você tem cometido o pecado da soberba, saiba que Deus é seu inimigo. Se você é alguém soberbo, se você é alguém que tem no seu coração orgulho sobre orgulho, soberba sobre soberba, saiba que Deus é seu inimigo. Ele se opõe a você. E que inimigo fraco você tem, viu? Pense no inimigo fraco. Ele se opõe e no momento certo a mão dele vai pesar sobre a sua vida. Mas ao mesmo tempo, esse texto ele nos consola com uma palavra de bênção, porque ele diz: ao mesmo tempo em que ele resiste aos soberbos, ele concede graça aos humildes. Ele é gracioso para com os humildes. Para aqueles que olham para si mesmos e percebem que nada são e que não possuem nada que não venha do Senhor, ele concede graça. Eu sempre trato disso com a minha esposa. Quantas vezes a gente já passou por situações financeiras difíceis, de provação mesmo, a gente olhar um para o outro e dizer assim: e agora? E às vezes ela se desespera, e aí eu digo para ela: tenha paciência, tenha paciência. Deus está ensinando para a gente que a gente depende dele. E quantos milagres a gente já viu acontecer em situações como essa? Porque no momento em que a gente exerce essa humildade de reconhecer que não há nada verdadeiramente que dependa de nós, que tudo depende dele, ele nos concede a sua graça, ele não nos abandona. Isso é algo certo que deve trazer esperança para o nosso coração. Amém?